você e a gente conversa depois no final. Muito obrigado, doutor Guilherme, pelo convite, da BHH também pela oportunidade de falarmos desse grupo raro de doenças metabólicas hereditárias, mas que é muito importante tanto para o hematologista quanto para o clínico, o internista e o intensivista também. Bem, as porfirias hepáticas agudas, elas compreendem um grupo de doenças metabólicas complexo. No entanto, é um grupo em que o tratamento precoce ele consegue mudar digamos assim, a resposta clínica do paciente e salvar vidas, né? Então, por isso que é tão importante termos a consciência dos elementos básicos para o diagnóstico e também como podemos intervir com tratamento paliativo e específico também. Esses são os meus conflitos de interesse. Vamos apresentar algumas fotos e vídeos de pacientes, mas todos com as devidas autorizações deles. Para começar, vamos colocar um caso que é, digamos assim, um caso típico de um paciente com porfiria aguda, às vezes com a primeira crise. É o caso de uma paciente de 22 anos de idade, com dor abdominal aguda, pelo menos 2 vezes por semana, nos últimos 3 meses após o nascimento do primeiro filho, melhor, 3 meses após o nascimento do primeiro filho. Ela nunca tinha tido esses sintomas antes, ela tem uma irmã mais jovem, saudável. Durante a gravidez, ela não teve queixa nenhuma, mas após o nascimento do primeiro filho, ela evoluiu com essa dor abdominal. Além disso, ela tinha um quadro de náusea e constipação. Não tinha muito diarreia, era muito mais constipação. Os pais não eram consanguíneos, chegou a fazer uma tomografia abdominal que não evidenciou nenhuma alteração. Ela foi internada também quando houve uma piora dessa dor abdominal, que agora também ela sentia na coluna. Ela começou a vomitar bastante, estava com o pulso, uns 100 por minuto, a pressão de 137 por 100, e estava com um quadro de hiponatremia. Ela foi evoluindo com uma piora neurológica, agora não mais apenas a dor abdominal e a dor lombar, ela agora estava com fraqueza, começou também a ter paralisia bulbar, também envolvendo a musculatura bulbar. Foi feita a suspeita que ela teve um AVC, porque encontraram uma alteração da substância branca na tomografia, que depois não foi confirmada pela ressonância. Na realidade, provavelmente, essa confusão foi pelo fato de que alguns pacientes, durante a crise de porfiria aguda, podem apresentar o que a gente chama de síndrome PRESS, em que você tem um edema cerebral que altera a substância branca, e isso pode ter sido um motivo de confusão com a imagem vista na tomografia. É uma suposição, porque realmente ela não teve um AVC. A hiponatremia dela persistia, agora estava de 117 o sódio dela. Por conta da dor muito intensa, ela foi tratada com opioides, começaram uma restrição de fluidos por conta da hiponatremia, e como ela tinha um quadro de fraqueza muscular e perda da motricidade progressiva, eles suspeitaram de Guillain-Barré e iniciaram o tratamento com monoglobulina, e ela não teve resposta clínica nenhuma. Nesse momento, ela estava traqueostomizada, não responsiva. Havia uma urina escura, mas o pessoal sempre comenta que na UTI é difícil você diferenciar e até mesmo você valorizar esse escurecimento da urina. São pacientes que estão usando uma polifarmácia também. E, claro, numa situação como essa, num paciente que evolui com dor abdominal, seguida de perda de motricidade, e que houve uma suspeita de Guillain-Barré, além de você, claro, tratar para o Guillain-Barré, você deve sempre fazer o diagnóstico diferencial com porfiria aguda, preferencialmente antes de começar o tratamento com monoglobulina. Mas, quando não possível, em todo paciente que não responde monoglobulina, você deve pensar na possibilidade de porfiria aguda. E é interessante também que, enquanto que no Guillain-Barré a neuropatia geralmente é desmineralizante, nas porfirias, geralmente a neuropatia ela é axonal. O teste rápido é muito importante nessa hora para você fazer o diferencial entre um quadro de Guillain-Barré e um quadro de porfiria aguda, evoluindo com alteração na motricidade muscular, neuromuscular. E é interessante que, por exemplo, aqui é a amostra daquela paciente e aqui o teste rápido. Repare que houve uma mudança na cor da urina quando você usa o reagente de Ehrlich. Mas o interessante é que você vê que há 2 camadas aqui. Há uma camada que é positiva para o porfirinogênio e há uma camada que é positiva para o urobirinogênio.
E a pergunta é, essa paciente tem ou não tem porfiria aguda? É interessante que você deve ter muito cuidado com o teste rápido, porque o teste rápido é um teste qualitativo, é um teste muito bom numa situação que você tem que tomar uma decisão imediata, mas ele pode estar sujeito a uma variedade de interferências. E é interessante que, por exemplo, uma urina muito diluída pode afetar. Se você, por exemplo, fizer o quantitativo, a urina de 24 horas é o ideal, no entanto, isso atrasa ainda mais o diagnóstico. E essa urina deve ser sempre protegida contra a luz, especialmente usando, às vezes, um papel, ou a gente pode usar papel alumínio também, porque a luz ela já começa a degradar o pó fibrinogênio. Então, esse é um problema que nós temos. O segundo problema é que quando você faz o teste rápido qualitativo, você precisa não só colocar o reagente de Ehrlich, mas você precisa fazer também o clorofórmio. Por quê? Porque, entenda, ó, essa é a urina de um paciente, e aqui é uma urina negativa, aqui é a urina que você colocou o Ehrlich, você viu que ela mudou de cor, mas eu ainda não, você pode falar que é até uma reação de Ehrlich positiva, mas eu não posso dizer que é positivo para porfirinogênio, porque você pode ter interferência do urobirinogênio. Então, o Watson e Schwartz, eles modificaram a reação de Ehrlich e colocaram uma segunda etapa. Essa segunda etapa você põe o clorofórmio. E o clorofórmio ele separa o porfirinogênio do urobirinogênio. Então, aqui você pode falar, é positivo para porfirinogênio e para o urobirinogênio. Esse paciente tem porfiria. Agora, por exemplo, se ficasse positivo só na camada de baixo, não é porfiria. Se fosse só na de cima, é porfiria. Sendo nas duas, provavelmente é porfiria, mas a gente nunca pode descartar que o urobirinogênio pode interferir na positividade do PBG. Então, sempre lembrar que só o Ehrlich positivo não quer dizer que seja positivo para porfirinogênio. O Ehrlich pode ser positivo apenas por conta da presença de urobirinogênio, que pode ser decorrente de alguma doença hepática. E, como nós sabemos, a própria porfiria interfere no fígado, mas outras condições também podem interferir. Nós tínhamos um caso de um paciente, curiosamente, da época do Dr. Guilherme, que era um paciente que estava com linfoma na hemato e que tinha sempre o Ehrlich positivo. Só que depois a gente foi descobrir, a gente dosou o ALA e o PBG, e eles foram negativos. Fomos descobrir que, na realidade, era positivo apenas para o urobirinogênio e não para o porfirinogênio, quando a gente fez a reação no nosso próprio hospital. Então, lembrar disso daí. Além disso, no ataque de porfiria aguda, você pode ter uma leve anemia, os leucócitos podem estar altos ou baixos, né? Não é um elemento que ajuda o diagnóstico. As provas de função hepática usualmente são normais, porém, alguns pacientes podem ter o TGO e a TGP um pouco aumentadas. O que vai fazer o nosso diagnóstico vai ser realmente o aumento quantitativo do ALA e do PBG. As uroporfirinas podem estar aumentadas, mas esse é um marcador meio específico. Então, olha, primeiro ponto, você quer fazer diagnóstico de porfiria aguda, você tem que dosar quantitativamente o ALA e o PBG. Se seu hospital faz o teste rápido, pode ser uma maneira de você ter uma resposta mais rápida, mas se você tiver que mandar para fora, o ideal é já fazer quantitativamente. O que pode ajudar você também no diagnóstico? Geralmente os pacientes na crise aguda têm uma hiponatremia e eles também podem ter uma hipomagnesemia associada. Agora, a clínica, ela é muito sugestiva. Pacientes com hiponatremia, fraqueza muscular, dor abdominal recorrente, a urina escura ou avermelhada, mulheres que têm a primeira crise após a puberdade, após a menarca, e muitas mulheres após a primeira ou após a gestação, elas podem desenvolver a primeira crise, porque é um período de intenso catabolismo, em que é também uma oscilação hormonal muito importante. Muitas mulheres têm crises recorrentes de porfiria associadas ao período pré-menstrual por conta disso. E é importante que a gente pode fazer o teste do ALA e do PBG tanto numa amostra isolada quanto na urina de 24 horas. Alguns laboratórios só fazem na urina de 24 horas, mas é possível fazer também na amostra isolada quando você faz a correção para a creatinina. Aqui, só para você ter uma ideia, por que a gente não deve pedir porfirinas ou urinárias ou porfirinas plasmáticas para porfiria aguda? Porque todas essas condições aqui alteram as porfirinas. Ou seja, existe um monte de coisa que pode alterar as porfirinas. Então, por conta disso, gente, não peça porfirinas se você acha que é um paciente com porfiria aguda. Se você acha que é um paciente com porfiria cutânea, aí já é diferente. Aí as porfirinas e o tipo de porfirina vai nos dar o diagnóstico. Mas para as porfirias agudas, tem que ser a dosagem do ALA e do PBG.
E isso é importante, porque mesmo os livros de clínica médica, eles ainda ensinam errado. Eles sempre colocam lá porfirinas junto com a ala do PBG, e isso confunde. Então, na realidade, a gente não deve usar porfirinas nem fecal, nem plasmática, nem urinária, para diagnosticar um ataque de porfiria aguda. Temos que usar sempre o quê? ALA e PBG. É bom lembrar que tem uma forma de porfiria aguda, que é a forma recessiva, que ela, teoricamente, pode ter o PBG normal, mas vai ter o ALA aumentado. Certo? E mesmo assim, os poucos casos escritos dessa forma recessiva, alguns desses pacientes também tiveram o PBG aumentado. Então, sempre fazer a quantificação do ALA e do PBG. E por que isso? Porque nas 4 porfirias agudas, você vai ter uma inibição da porfibilogênio deaminase, quer seja diretamente pela deficiência na porfiria aguda intermitente, quer seja secundariamente pelo acúmulo de metabólitos na copa porfiria hereditária e na variegada, que vão inibir essa enzima também. E, consequentemente, que metabólitos vão acontecer? Vão aumentar o porfibrinogênio e aquele que está em seguida, na cascata, né, porque você aumenta o porfilogênio, você muda o sentido da reação, você acaba também acumulando o delta-aminolevolínico. Por isso que esses dois são os marcadores mais sensíveis e específicos para se diagnosticar uma crise aguda de porfiria, e mesmo depois da crise aguda, esses marcadores tendem a permanecer elevados. Na coproporfiria hereditária e na porfiria variegada, o PBG tende a normalizar mais rápido, mas o ácido delta-aminolevolínico, o ALA, ele continua aumentado, mesmo meses depois da crise, semanas depois da crise. Então, aqui só para lembrar, né, como é a caracterização dessas 4 porfirias agudas, a ALAD é a forma recessiva, ela é bastante rara, menos de 10 pacientes do mundo, ela teoricamente é deficiência da delta-aminolevolínico desidratase. Teoricamente, a gente deveria ter só aumento do delta-aminolevolínico, mas nos menos que 10 pacientes do mundo, pelo menos 4 tiveram também, além do aumento do delta-aminolevolínico, do ALA, também aumento do porfibrinogênio. Então, por isso que esses 2 marcadores já são bons até mesmo para a forma recessiva. Já das formas dominantes, a mais comum é a porfiria aguda intermitente. 80% dos casos de porfiria aguda hepática são causadas por agudo intermitente, é a forma mais comum no mundo todo, com exceção da África do Sul. Lá a mais comum é a porfiria variegada, depois é a aguda intermitente, mas na prática, clinicamente, é muito difícil separar a aguda intermitente da coproporfiria e da porfiria variegada. Os sintomas neurológicos, a dor abdominal, são muito parecidos. Talvez a única diferença seja que a coproporfiria hereditária e a variegada podem dar sintomas de pele e a aguda intermitente nunca terá sintomas de pele. E é interessante, mas que a fisiopatologia delas todas se associam a quê? O fato de você ter a deficiência de uma daquelas 4 enzimas faz com que em situações agudas ou de estresse, ou em que você provoca uma demanda maior do M, que você vai ter uma ativação da ALA1 sintetase. Essa ALA1 sintetase, ela sendo ativada, ela reinicia o ciclo do M. E toda vez que ela inicia o ciclo do M, dependendo da sua deficiência enzimática, você vai ter um bloqueio. E tendo esse bloqueio, o que acontece? Você vai aumentar os níveis do ALA e do PBG, e esses níveis do ALA e do PBG é que vão ser tóxicos. Só para você ter uma ideia, muito medicamento que ele precisa ser metabolizado pelo citocromo P450 acaba fazendo uma demanda maior de M. E aí, por isso que existem medicações que são porfirinogênicas, que são medicações que elevam a demanda metabólica da P450 e, portanto, acabam ativando a ALA sintetase e iniciando o ciclo do M. Quando você está em situações, digamos, de homeostase, né, de equilíbrio, você não tem essa demanda aumentada, então você tem uma deficiência da enzima, mas você não tem 50% dela nas formas dominantes. Na forma recessiva, você em geral sempre vai ter a deficiência do M e sempre vai acabar acumulando os metabólitos. Mas nas formas dominantes, não. Só em determinadas situações que você tem uma alta demanda metabólica, catabólica, e que você acaba precisando sintetizar mais o M. É aí que a ALA1 é sintetizada. É por isso que a melhor maneira de você controlar um ataque de porfiria é você o quê? Inibindo a ALA sintetase, dando um feedback negativo. E como é que você consegue isso? Através do M. Você oferece o M ou alguma substância, como, por exemplo, a glicose, que tem um efeito também de feedback negativo sobre a ALA sintetase, para você poder restabelecer o ciclo do M, não ter mais essa pressão de ficar reiniciando o ciclo do M.
Então, só para lembrar, o que é que pode provocar uma crise, um ataque de porfiria? Álcool, bebida, jejum, febre, estados catabólicos, hormônios estrogênicos, o período pré-menstrual com a oscilação hormonal, porque tudo isso aqui leva o quê? A maior síntese da P450. E para ela ser formada, você precisa do M. Estados catabólicos demandam mais M também. E, é claro, existem medicamentos que também induzem esse citocromo P450, como barbitúricos, rifampicina, e eles também podem provocar uma crise de porfiria por conta disso. A dipirona, por exemplo, né? Quem diria, a própria dipirona, alguns remédios para náusea, por exemplo, podem também... Por isso que muitos pacientes que vão com a crise de porfiria, quando chegam no PS, muitas vezes usam medicamentos como dipirona, por exemplo, que é o medicamento que vai o quê? Acabar provocando mais o estímulo da P450 e pode até piorar aquela crise com a qual o paciente chegou na avaliação médica. Alguns medicamentos para náusea também, eles também podem... O Dramin, quem diria, né? O Dramin, ele é porfrinogênico. É um medicamento que a gente usa muito para tratar náusea, né? Ele é uma substância porfrinogênica que induz a síntese. Inclusive, na bula do Dramin, tem esse aviso lá. Então, medicamentos que você acha que são inóculos, né? Podem piorar uma crise de porfiria. Existem outros medicamentos, mas esses a gente já não usa tanto, que são medicamentos que aumentam a degradação do M, como o alizil propiocetamida, que também podem induzir a uma crise porfírica por demandarem mais o uso do M. A gente pode dizer que a crise de porfiria ela tem algumas fases. A primeira fase é a fase da aura, em que o paciente tem alguns sintomas mentais leves. Depois ele começa a ter uma fase mais sintomática, em que ele tem desautonomia, dor abdominal, começa a ficar mais confuso ainda. Aqui nessa fase ele tem mais uma insônia, uma inquietação. Aqui ele começa um quadro de confusão mental. E nisso o paciente pode ficar 3 dias até 3 semanas desse quadro, e ele vai e vem do PS, vai e vem, e a dor não melhora de jeito nenhum, e à medida que, dependendo dos medicamentos que você vai usar, você pode ir piorando. Só que aí ele pode entrar na fase mais perigosa, que é a fase que ele desenvolve uma polineuropatia, crises convulsivas, geralmente secundárias à hiponatremia, o estado confusional ele aumenta, e a partir daí é o pulo para ele desenvolver uma polineuropatia com parada com insuficiência respiratória, necessitando fazer uma traqueostomia, paralisia bulbar, como estava aquela paciente, arritmias graves pela desautonomia também, e até o coma. E é aqui, infelizmente, que muitos pacientes podem ir ao óbito nessa complicação. Aqui, em geral, ele acaba estando na UTI, e sendo visto também por intensivistas e neurologistas, mas até essa fase inicial aqui, ele acaba sendo visto por vários especialistas, né? Urologista, porque acha que é infecção urinária, anestésio por conta da dor, cirurgião, porque acha que é um quadro de abdômen agudo, gastro pela dor abdominal, psiquiatra por conta dos achados psiquiátricos, e às vezes porque acham que é psicossomático. Há uma vastidão de especialistas e eles não conseguem linkar os sintomas. E é interessante que, não tratando, quanto mais você tem a indução do ciclo do M, mais você aumenta a ALA-PBG. E o ALA-PBG, eles provocam dano neuronal, eles são neurotóxicos. É por isso que você desenvolve a hiponatremia, se desenvolve a neuropatia periférica, se desenvolve a encefalopatia e a desautonomia. E a partir desse momento, o paciente pode entrar em um ciclo irreversível, que para você tirá-lo, você tem que provocar uma supressão da ala-sintetase. E aí, só você oferecer carboidratos ou infusão de glicose vai ser insuficiente. Você precisa usar a própria hematina, o próprio M, né, que vem na forma da hematina, para você ter esse feedback negativo na ala 1 que está no fígado. Então, só para lembrar, das 4 agudas, 3 são dominantes e uma recessiva, que é a mais rara, né, com menos de 10 casos no mundo, e dessas daí, apenas 2 apresentam sintomas cutâneos, que são a coproporfiria hereditária e a porfiria variegada. É bom lembrar que os sintomas cutâneos que os pacientes têm não necessariamente acompanham os sintomas de dor abdominal. Às vezes, sintomas de pele aparecem anos depois que o paciente tinha só a dor abdominal, às vezes antecedem, às vezes são concomitantes, e em raras situações o paciente pode ter só os sintomas de pele, que são como lesões bolhosas, que surgem em áreas fotoexpostas, não dolorosas, né? Quando você sai no sol não arde, ao contrário da protoporfiria eritropoética, e que basta você encostar em algumas superfícies que formam uma bolha, essa bolha pode estourar e formar lesões secundárias,
que depois vão entrando em processo de cicatrização. É bom lembrar que existe um percentual de pacientes com porfiria variegada, por exemplo, que podem só ter sintomas cutâneos a vida toda. É raro, mas pode acontecer. O mais comum é ter sintoma neurológico ou ter sintoma neurológico com os cutâneos. Na coproporfiria hereditária, já é mais comum ter só o sintoma neurológico ou o neurológico com cutâneo. É raro ter só o cutâneo. Agora, aqui é um exemplo de coproporfiria hereditária, em que o paciente abriu o quadro com os sintomas bolhosos e logo depois começou a ter a dor abdominal. E olha como ficam as bolhas. Repare que são só em áreas fotoexpostas. Aqui já é uma lesão pós a bolha estourar. E aqui um quadro de porfiria variegada. Na variegada eu já vi mais casos. E na literatura também, a literatura coloca que até 30% dos casos de variegada podem se apresentar só com sintomas de pele. E aí pode lembrar muito uma porfiria cutânea tarda. E eu sei que muito hematologista conhece a porfiria cutânea tarda, porque a porfiria cutânea tarda, em geral, você trata fazendo a sangria. É uma das maneiras mais efetivas de tratar a porfiria cutânea tarda, cujas lesões de pele são muito semelhantes. É por isso que eu sempre oriento, se você tem paciente que lembra muito cutânea tarda, não tem sintoma abdominal, não tem sintoma neurológico, ainda assim, peça o ALA e o PBG, porque você pode estar diante de um raro caso de variegada ou raríssimo caso de coproporfiria hereditária que pode abrir só com sintomas de bolhas. Olha aqui outro caso de variegada também, inclusive com algumas infecções aqui. Agora, todas elas são uniformes no sentido que, durante uma crise aguda de porfiria, a dor abdominal é extremamente comum, mas não é 100% dos casos. Podem ir em pacientes por outros sintomas, podem ir em pacientes, por exemplo, com a dor lombar, que aqui aparece como cerca de 30%, algumas coortes põem 40%, podem em pacientes pelas parestesias, que já é um sinal de acometimento neurológico. A constipação é muito frequente, a diarreia nem tanto, mas a constipação sim, ele já não consegue ir ao banheiro vários dias. Náusea também é muito relatada pelos pacientes. Você vê que a diarreia é bem menos frequente que a constipação. Dos sintomas desautonômicos, taquicardia é muito frequente. Você também pode ter neuropatia motora. Veja que a urina escura é comum, mas, olha, não chega nem a 80% dos casos. Então, você pode ter pacientes com porfiria aguda que não necessariamente ficam com a urina escurecida, ou pelo menos ela não foi visualizada. Pacientes podem desenvolver crises convulsivas pela hiponatremia. A perda de reflexos já é um reflexo também do déficit da neuropatia motora que eles desenvolvem. Estados confusionais de alucinação visual e auditiva, né? Lembrar que a alucinação visual é geralmente sinal de um sintoma orgânico, de uma causa orgânica. Então, todo sintoma psicótico atípico, você tem que procurar uma causa orgânica, e porfiria aguda pode ser uma causa orgânica nesses casos. Então, lembrar que você pode ter neuropatia motora isolada, neuropatia sensitiva, uma combinação das duas também. Alguns pacientes desenvolvem distensão de bexiga e não conseguem urinar, o que torna a coleta da urina um problema nesses pacientes. Então, inclusive, se o paciente fala que não está conseguindo urinar, isso também pode ser um sintoma da porfiria. Ele sente a bexiga cheia e não consegue urinar. E alguns pacientes, infelizmente, evoluem com a piora neurológica e alta encefalopatia para o coma. É bom lembrar que muitos pacientes perdem os movimentos, mas eles não estão em coma. Eles ainda estão cientes de tudo que está acontecendo. Então, muito cuidado ao falar algumas coisas perto dos pacientes, porque é uma angústia muito grande você estar lá sem poder mover nada e o pessoal falando que você está com... Talvez você não sobreviva. Isso realmente é angustiante. Então, o fato de você estar com a paralisia completa do corpo ainda não é o coma. Como também pacientes podem ter o coma sem necessariamente ter a paralisia motora. Certo? É que é muito mais comum a paralisia motora do que a evolução para o coma, mas muitos evoluem. Essa paciente foi aquela paciente do caso inicial, ela fez um ciclo de hematina de 4 dias, depois teve que repetir por mais 4 dias, porque ela continuava ainda com os níveis de ALA e PBG bastante elevados. Repare que só com um ciclo, ela que não movia nada, olha, ela começa a mexer o rosto, ainda está traqueostomizada, ela começa já, você vê que ela já saiu daquele estado encefalopático. Agora, ela movimenta muito pouco. Veja, quando eu peço para movimentar, ela movimenta proximal,
mas não movimenta nada distal. Isso também é compatível com a porfiria, né? Geralmente, a neuropatia é mais distal do que proximal. E quando ela vai recuperando, você vê que ela já consegue levantar o ombro, mas não consegue levantar nada da mão. Mas ela estava assim, numa situação crítica. Inclusive, internou outro paciente, que geralmente é assim, quando entram mais de um, né? Internou outro paciente na mesma semana, ele infelizmente não conseguiu sobreviver. Então, ela estava feliz, só que essa paciente precisou fazer mais 3 ciclos, ela usou 12 ampolas ao total. É bom lembrar que toda vez que você tem um sintoma neurológico, você deve considerar o uso da hematina o mais rápido possível. É muito importante lembrar que você precisa de apoio para o manejo da dor, porque muitos desses pacientes têm uma dor neurovisceral importante, você tem, inclusive, utilizar opioides, mas a gente sugere que, depois que passe a fase aguda, que você transicione de opioides para outra forma de manejo de dor, porque o nível de adição a opioides nos pacientes com porfíria aguda é bastante alto. E, claro, lembrando que ele vai precisar de fisioterapia. Ó. Gente, um grande problema que a gente tem, o pessoal acha que a hematina ela vai fazer o nervo recuperar. E não é isso. O que a hematina vai fazer, e daí a importância, ela vai inibir a ALA1. Inibindo a ALA1, você vai conseguir o quê? Fazer com que não haja mais aquela pressão de sintetizar o M, e aí a sua enzima residual, ela vai o quê? Ela vai digamos assim, detoxificar, ela vai metabolizar o ALA e o PBG. Então, o M não metaboliza ALA e PBG. O M vai inibir o sinal que está forçando o ciclo a recomeçar. E aí é o seu organismo que vai fazer isso. O problema é que, às vezes, um ciclo só não é suficiente para dar aquela inibição total. Você tem que fazer mais de um ciclo. Como é que eu sei isso? Ora, o que é esperado depois de um ciclo com a hematina é que depois de 1 ou 2 dias, o ALA e o PBG eles estejam caindo, porque é sinal de que você está começando a metabolizar. Se você repete o ALA e o PBG e ele caiu, mas depois de uma semana ele volta a aumentar, é sinal de que o sinal ainda, o feedback negativo não foi o suficiente. Você tem que fazer mais um ciclo. Então, isso é muito importante. E clinicamente? O problema é que, clinicamente, o paciente pode estar... o dano do nervo periférico pode demorar meses a responder. Então, assim, por exemplo, o pessoal que ficou na dúvida, era preciso fazer mais ou não? Porque ela melhorou. Ela melhorou, mas, por exemplo, ela ainda não conseguiu evoluir muito da neuropatia motora. Pode ser por uma sequela? Pode ser. Mas, para eu tirar essa dúvida, eu vou monitorizar o ALA e PBG. Eu monitorizo depois da infusão da hematina, geralmente espero uns 2 dias para colher de novo. Depois, se ela não estiver com muita fraqueza, não estiver recuperando, mas não estiver piorando também, eu doso de novo o ALA e PBG, e aí, se entre uma e outra estabilizou ou aumentou, é sinal que eu vou precisar fazer mais um ciclo. Eu vou ser sincero com vocês. Quando o paciente é grave, com neuropatia motora, fazer apenas um ciclo de hematina com 4 ampolas, geralmente ele não resolve. Na minha experiência, tem que ser pelo menos de 8 para 5, não quadra assim como o dela. Quando é só a dor abdominal, em geral, um ciclo de hematina de 4 ampolas consegue resolver. Então, só para lembrar, né? A gente deve, ao mesmo tempo, verificar se tem medicamentos ou drogas que podem estar porfrinogênicas, ou seja, não adianta eu dar hematina para inibir a ALA sintetase e, ao mesmo tempo, eu estou dando medicamento que está consumindo M, fazendo feedback positivo. Um está anulando o outro. Então, eu tenho que ver medicamentos, drogas, qualquer coisa que esteja induzindo a P450. Tenho que tratar a hiponatremia, a hipomagnesemia, mas sem pressa. Já teve um caso de um paciente com muita hiponatremia, que o pessoal quis tratar logo, e ele desenvolveu mielinólise pontina e teve uma sequela irreversível. Então, a hiponatremia, a gente vai tratando aos poucos, e, em geral, se você resolver o problema do ALA do PBG, a hiponatremia vai se corrigir secundariamente. Claro, a gente tem que aumentar o nível de carboidrato, mas só uma dica, você ficar fazendo só infusão de glicose e da destrose para fazer inibição da ALA sintetase quando é uma crise grave, não vai funcionar. Você tem que utilizar a infusão com hematina.
certo? Quando você tem uma crise mais grave, ou um paciente que já tem um ciclo atrás do outro, só infusão de glicose, não vai conseguir interromper esse ciclo vicioso. E, claro, fique alerta para a fraqueza motora, fique a par da dor do paciente, não menospreze a dor de um paciente com porfiria aguda. É uma dor lancinante, dilacerante, e usualmente tem que fazer opioide mesmo. O que a gente sugere é que você tente, após a saída do quadro grave e agudo, tentar transicionar para não opioides. E, claro, para hipertensão, analisar beta-bloqueadores, inibidores da ECA. E, importante, monitorize a função renal, porque muitos pacientes podem ficar com lesão renal permanente, após uma única crise de porfiria. Então, só lembrando, a ideia do uso da hematina é justamente para você fazer essa inibição da ALA1. Ela não vai agir no ALA-PBG. Quem vai eliminar o ALA-PBG vai ser o quê? Sua própria enzima. Eu posso ajudar a minha enzima? Posso. Você pode fazer até uma hemodiálise após terminar a hematina. Por que eu falo isso? Porque muitos lugares fazem hemodiálise sem usar hematina. A hemodiálise, ela limpa o ALA-PBG, que ficam normalíssimos, mas uma semana depois eles voltam a aumentar. Por quê? Porque você continua com a inibição, com o estímulo da ALA1. Você não resolveu o problema da deficiência do EMI, que é o estímulo que está fazendo o feedback positivo para a ALA1 continuar provocando, iniciando o ciclo do EMI. Então, é interessante que só a hemodiálise ela pode não ter efeito. Às vezes, em alguns pacientes, até melhora bastante, quando você consegue descobrir o que estava provocando a deficiência do EMI. Mas, em alguns pacientes, você tem que associar a hemodiálise com a hematina, especialmente depois que se faz um ciclo de hematina com o paciente. Só hemodiálise, já teve casos que a gente não teve acesso à hematina a tempo, tentamos hemodiálise, resolvia por 2, 3 dias, logo em seguida o ALA-PBG voltava a aumentar. Então, lembrar que a dose geral da hematina é 3 miligramas a 4 miligramas por quilo de peso. Em geral, gente, é uma ampola completa para um paciente adulto de 70, 80 quilos. Ah, mas se eu fizer esse cálculo aqui exato, vai sobrar um pouquinho do remédio. Não tem problema. Use a ampola toda. Não tem problema, não vai dar sobredosagem? Não. Tem paciente que, por erro, já usou 30 ampolas de hematina num dia e, mesmo assim, não teve uma lesão grave. Então, você passar alguns miligramas não vai ter problema. Por isso que eu sempre digo, nunca despreze a ampola, use a ampola toda, certo? E a infusão com glicose. Em geral, a gente usa apenas em ataques leves, mild, né? Ataques leves, de 4 a 5 dias, mas se já tem algum sintoma neurológico, só a infusão da glicose não vai ser suficiente. E também a gente pode usar os beta-bloqueadores para tratar, além da hipertensão, também a sensação de taquicardia e palpitação que alguns pacientes sentem. É bom lembrar que a hematina é uma terapia relativamente recente, né? Ela foi mostrada em alguns artigos de tratamento open label em 83 e mostrou que ela era efetiva em diminuir e prevenir ataques recorrentes e ela, na realidade, ela deve ser utilizada o mais rápido possível, porque muitas vezes o pessoal usa hematina quando o paciente já está todo complicado na UTI. Então, muitas vezes, a hematina até tem um efeito, mas o paciente já tem complicações secundárias nesse período que ele está internado. E é importante lembrar que a hematina você sempre deve administrar pegando vasos grandes, porque existe um risco de tromboflebite. Em geral, você tem um porta-cate ótimo, senão você vai pegar um vaso grande. Eu já fiz em vaso periférico, mas sempre com muito detalhe, com muito cuidado, lembrando que, em geral, a infusão tem em torno de 30 minutos. Então, não adianta fazer muito rápido, porque você pode ter uma flebite, e também não dá para fazer mais de 1 hora, porque pode começar a depositar a hematina no equipo. Um dos efeitos colaterais que você pode ter é trombocitopenia. Eu usualmente não vejo isso. Você pode ter inativação de alguns fatores de coagulação, por isso a gente sempre recomenda fazer algumas provas de coagulação antes da hematina e ao final do ciclo. E alguns pacientes podem ter aumento do ferro e da ferritina. Esse daqui, gente, é mais quando o pessoal está fazendo mais de uma infusão. Certo? Está fazendo infusão semanalmente, é que a gente tem essa preocupação. E os efeitos adversos, eles podem ser diminuídos, né, quando você usa com albumina. Eu vou ser sincero, na prática a gente nunca consegue usar com albumina, certo? Na prática a gente reconstitui mesmo com água destilada e administra para o paciente. Em geral, o problema é que a albumina diminuiria o risco de tromboflebite, mas torna a prática no hospital muito mais complicada. A gente tem 2 apresentações da hematina, pode ser na forma de poliofilizado,
que é o panhematin, que é o que está registrado no Brasil, e tem a forma do hemiarginato, que está registrado na Europa e na África do Sul, que é uma forma de líquido, é a mesma substância, só que aqui eles usam a arginina para dar estabilidade, por isso que fica na forma de líquido. É bom lembrar que não adianta você dar hematina sem você fazer uma análise extensiva de outras substâncias que podem estar provocando um ataque agudo, como barbitúricos, avaliar se tem uso de contraceptivo oral, idantoína, drogas à base de sulfa, contraceptivos orais, se o paciente começou uma dieta nova, se está fazendo um jejum prolongado. Às vezes, alguns pacientes que têm crises recorrentes, você tem que fazer, se for uma crise recorrente associada com o ciclo menstrual, às vezes vale a pena, além de combinar com a hematina, você fazer uma supressão do ciclo menstrual usando os análogos de GNRH. Só que essa estratégia dá para a gente usar por 1 ano. Em geral, mais de 1 ano, os ginecologistas não gostam muito, porque você começa já a induzir osteoporose na paciente. Mas pode ser o tempo que você precisa para estabilizar o quadro clínico dela. Além disso, existem pacientes com crises crônicas, que podem, não necessariamente relacionadas com o ciclo menstrual, que podem se beneficiar de uso profilático da hematina, só que lembrando que isso é um uso off-label. E isso é interessante, que essa é uma situação peculiar, que são pacientes que têm crises recorrentes. Nesse caso, a gente não tinha muita opção terapêutica, na área de base não tinha opção terapêutica, se eram crises recorrentes que não tinham a ver com o ciclo menstrual, não adiantava muito usar o GNRH, a gente usava as infusões de hematina de repetição, mas havia complicações, né? Por exemplo, sobrecarga de ferro, você aumentava o estado inflamatório do fígado desse paciente. Em último caso, lançávamos mão do transplante de fígado, mas que era um procedimento radical, porque você, teoricamente, colocaria um fígado novo, que não teria deficiência da enzima associada com o ciclo do hêmio. Só que isso, claro, se trocaria uma doença pela outra, porque agora o paciente viraria um transplantado renal. Recentemente, com a aprovação do Givosiran, agora nós temos uma alternativa para esses pacientes com crises recorrentes que não respondem, por exemplo, à supressão hormonal, nem ao uso profilático da hematina, que seria o Givosiran. É bom lembrar que, usualmente, após o uso da hematina, você tem uma queda rápida do povo bilogênio e do delta-milevolínico, e que, teoricamente, você tem que monitorizar essa queda para a gente observar que está tendo realmente o efeito que a gente espera. Mas clinicamente ele melhorou. Mas, às vezes, o ALA e o PPG, eles seguem muito altos. Isso quer dizer que o paciente pode ter uma nova crise. Você tem que monitorizar. É bom lembrar que o uso profilático ele é off-label. Em geral, a gente acaba usando uma vez por semana durante alguns meses seguidos. Eu acredito que você deva ir espaçando o uso dela, não ficar usando eternamente, porque vai perdendo o efeito, você vai viciando a ALA1 sintetase naquele efeito de supressão. Então, em geral, esses pacientes nossos que usam de maneira crônica, a gente começa usando uma vez por semana, durante 4 semanas, depois coloca uma vez por semana a cada 15 dias, depois uma vez por mês, até que quando a gente vê que o ALA e o PPG normalizaram, a gente suspende o uso, para não ficar usando de uma maneira prolongada, para não perder o efeito de supressão, porque isso acontece. E se perde o efeito de supressão, numa crise aguda mais grave, isso pode ser um problema para o paciente. E lembrando que outro problema é o acesso técnico, né? Você acaba tendo um problema de flebite, vai perdendo veia no paciente, então é melhor a gente tentar utilizar apenas nas crises agudas, mas existem pacientes que, infelizmente, têm crises recorrentes e que a gente tem que tentar, de alguma maneira, controlar essas crises recorrentes. É bom lembrar que outros fatores importantes para evitar a recorrência de crise é avaliar se você está usando algum medicamento, por exemplo, para dor, como para neuropatia periférica, para dor neuropática, que pode ser porfinogênico. Se você está usando fatores, alguns medicamentos que podem complicar e demandar mais síntese do M. Se o paciente tendo estados inflamatórios ou infecciosos, que podem provocar uma maior demanda metabólica também. Às vezes, como nós falamos, o uso da terapia hormonal de supressão pode ser uma estratégia em algumas mulheres, não para a vida toda. E, do ponto de vista de estilo de vida, é importante evitar essas dietas loucas, dietas que, por exemplo, retira tudo de carboidrato e só dá proteína e gordura, isso pode ser um fator porfinogênico. Algumas cirurgias, como a própria cirurgia bariátrica, podem ser elementos que disparam crises porfíricas em alguns pacientes, então a gente tem que ficar alerta para isso também, certo? E, claro, o uso do álcool, na minha experiência, o álcool ele é um dos fatores mais porfinogênicos, especialmente em adultos jovens, tanto homens quanto mulheres.
Então, é muito lembrar que, nesse caso, nos pacientes que têm crises recorrentes, o uso da dermatina ele pode ser usado, por exemplo, uma infusão, começando, por exemplo, uma vez por semana, depois uma vez a cada 2 semanas, depois uma vez a cada 3 semanas, e você vai ampliando o intervalo de uso até você ver que o hálio e o PBG normalizaram. Mas lembrando que é off-label. Se ainda assim o paciente não responde ou o paciente continua tendo crises recorrentes, é importante se considerar o uso da divosirana, porque no estudo clínico mostrou que para esses pacientes ela foi bastante efetiva. Você tem uma queda rápida do hálio do PBG e as crises recorrentes elas vão espaçando até que elas desaparecem. Demora um pouco para a terapia com RNA de interferência ela agir em alguns pacientes, né? Demora um pouco mais, mas ela acaba sendo uma alternativa muito boa ao transplante de fígado. E muitos pacientes depois estabilizam completamente sob o uso do RNA de interferência com a divosirana. A gente hoje em dia tem um protocolo para acompanhar os pacientes, né? E a gente sempre é importante considerar os pacientes que têm a mutação, mas não têm sintomas, como os parentes de um afetado, os pacientes que têm a mutação não têm sintomas, mas têm o hálio e o PBG aumentados, porque eles podem desenvolver crises, então eles têm que ter retornos mais curtos. Pacientes que têm crises, mais de 4 crises ao ano, já são pacientes com ataques recorrentes, que você deve considerar, por exemplo, o uso profilático do M, ou o mesmo já considerar a divosirana, e pacientes que têm crises não tão frequentes, mas que também não estão cessando completamente, que esses pacientes podem se beneficiar de ciclos de hematina, ou você pode tentar, se não responder a hematina, usar a divosirana. Então, só para ilustrar isso, eu vou colocar 2 casos clínicos um pouquinho diferentes um do outro. Aqui é o caso de uma jovem de 28 anos, com uma dor, né, em forma como se fosse uma cãibra, né, no abdômen, né, como se ela tivesse com contrações por cerca de 2 dias. Ela não estava conseguindo beber, porque estava com muita náusea e vômito, não estava conseguindo também comer. Ela foi internada já com dor nas costas. Olha, da dor abdominal, estamos indo para dor para as costas, sabe que isso é um mau sinal. Ela não estava sentindo nenhum movimento intestinal há cerca de 3 dias. Ela negou rash, febre, calafrios, trauma, viagem para algum lugar com um histórico de epidemiologia positiva, para alguma infecção, perda de peso, uso de álcool, uso de drogas ilícitas. Só que nos últimos 2 anos, ela já tinha tido 5 hospitalizações por conta de dor abdominal, náusea e vômito, já havia feito múltiplas tomografias de abdômen, ressonância, endoscopia de trato intestinal alto, endoscopia retrógrada, colangiopancreatografia. Você já está achando que era pancreatite de repetição, mas tudo normal. E toda vez que ela tinha essas crises, ela internava, usava soro, melhorava com o uso de morfina e gabapentina, e depois ela tinha alta, mas nunca se descobria a causa. Dessa vez, né, ela notou que estava com uma fraqueza bilateral nas mãos, há mais ou menos 2 meses, a urina estava escura, ela achou que tivesse infecção de vias urinárias, porque a urina estava escura, ela já está com hipertensão há 3 anos, e essa hipertensão provavelmente é da porfiria aguda. Ela fez uma colicectomia por laparoscopia, há 1 ano, porque achavam que essa dor dela era por uma colicistite crônica acalculosa, ou seja, uma colicistite sem cálculo, não era da porfiria. Ela chegou a retirar a vesícula biliar e mesmo assim ela continuou com a dor. Essa é a típica história do paciente com porfiria, infelizmente. Ela estava em uso de amlodipina, que é um medicamento que a gente acaba usando para pacientes com a taquicardia da porfiria também, com hidromorfina também. Ela era uma enfermeira que não estava conseguindo trabalhar por conta dessas crises recorrentes. Ela era solteira, não tinha uma vida sexual ativa. Nessa internação, ela estava com hipertensão, o pulso, a pressão estava de 142 por 94, o pulso de 112, taquicárdica, estava um pouco agitada, ela estava com a dor abdominal, você sentia a palpação, mas não havia nenhuma dor específica, e ela parecia pior nos quadrantes inferiores, só que atenção, ao exame neurológico, ela estava com a fraqueza muscular, a força 3 em 5 na extensão do punho e dos dedos e bilateral na adução dos dedos. Gente, ou seja, ela estava já com fraqueza motora nas mãos, pegando essa parte aqui, isso já é um sinal de alerta, porque daqui pode subir, pode atingir a musculatura respiratória, ela desenvolveu um quadro bulbar gravíssimo.
não tinha alteração na sensibilidade, a força proximal estava normal, o que é esperado, porque realmente começa distal, mas esse distal já me preocupa, e quando foram fazer os reflexos dela, eles estavam diminuídos. Já estou preocupado. Esse é um caso que pode evoluir rapidamente para um quadro mais grave. Aos exames dela, ela tinha uma leve hiponatremia, não havia, a glicose dela estava até alta, provavelmente estava fazendo muita infusão de glicose sem resposta, estava com magnésio baixo, que a gente pode encontrar também na crise de porfiria. O estudo de tireoide normal, fez até teste para gravidez, apesar de ela falar que era sexualmente não ativa, mas fizeram mesmo assim, imagino que poderia ser uma gravidez tubária, fizeram os testes de coagulação e de função hepática estavam normais também, testaram anticorpos também pensando em hipotireoidismo, lipase, porque acharam que poderia ser uma pancreatite recorrente, mas tudo normal. E aí, fizeram nova CT com contraste, normal também, ela tinha uma leve dilatação dos dutos biliares, mas decorrente da colestectomia prévia, não havia cálculos, pâncreas normal, baço normal, rins normais, o intestino delgado e o cólon estavam normais também, havia fezes no cólon, que era esperado, que ela está com o seu milho paralítico, não havia linfadenomegalia e não havia alteração de vasculatura, não havia calcificação, nem estreitamento, você pensa em alguma coisa trombótica, fez testes urinários, hemocultura, urocultura também normais, e realmente alguém pensou que poderia ser porfiria, embora já tivesse há 2 anos indo nesse hospital, dosaram o ALA, olhe 48, normal até 7. Dosaram o PBG, o normal até 4, deu 94. Então, não há dúvida. E a pergunta que eu faço é, diante desse quadro clínico, qual o melhor manejo para ela? Mandem aí no chat para o doutor Guilherme avaliar, né? Ele vê qual seria a sua conduta. Não, vamos insistir na glicose, ou vamos já tentar fazer a matina. Lembrem que ela já está com fraqueza motora, a hiponatremia está leve, mas já está com fraqueza motora. Embora ela não esteja com estado confusional, já tem sintoma neurológico. E aí? Primeiro, em que fase da doença ela está? Você diria que é a fase inicial ou a fase neurológica? Olha, eu não fiz a eletromiografia dela, mas pela fraqueza, ela já está entrando na fase neurológica e ela já tem hiponatremia. Então, essa fase já é uma fase o quê? Grave. A gente tem que intervir o mais rápido possível e só a infusão de glicose não vai resolver. Então, qual deve ser a conduta nesse caso? Só fazer a alta taxa de carboidrato, da salina, da soro-glicosado? Não. Temos que ir para a hematina. Pelo menos um ciclo de 4 dias, reavaliar e discutir se vai necessária hematina. Esse é um caso que pode já responder, porque ela ainda não tem uma lesão mesmo no nervo periférico, está só com fraqueza, mas pode evoluir rápido para a lesão. Então, um ciclo de hematina de 4 dias já pode ser suficiente para normalizar o ALA e o PBG, mas eu tenho que monitorizar a função renal dela, os eletrólitos, o ALA e o PBG, e considerar a hematina, se o ALA e o PBG, por exemplo, derem sinais que estão caindo, mas voltarem a subir rapidamente. Talvez fazer uma nova infusão. Outro caso, só para a gente colocar vocês para pensarem aqui. Paciente, 35 anos, encaminhada por um psiquiatra, pelo seu médico geral, generalista, né, o primary care physician, porque ela tinha um quadro de depressão crônica e ansiedade. Esse quadro de depressão e ansiedade começou há 4 anos, após começar um novo contraceptivo oral. Contraceptivo oral. Toda vez que um paciente começa um quadro neuropsiquiátrico ou com dor abdominal após um contraceptivo oral novo, você tem que pensar que pode ser uma crise de porfiria, porque isso pode ter sido uma dose, tem contraceptivos de baixa dosagem, mas tem contraceptivos com a dosagem mais importante, e tem pacientes que não toleram nem dosagens mínimas de estrógenos ou progestágenos. Depois que começou com esse uso de contraceptivo oral, ela foi notando que os sintomas foram piorando com o tempo, fala que tem dificuldade de concentração, isso o pessoal atribuiu à depressão, mas pode ser pela própria agitação que os sintomas da porfiria provocam. Ela, às vezes, perdia a noção do tempo. Ela começou o tratamento com antidepressivos pelo clínico geral, pelo médico da atenção básica, mas com leves melhoras, e ela parou o uso do contraceptivo sem ter melhora nos seus sintomas. Aí alguém vai falar, mas parou, e por que não melhorou? Porque uma vez você iniciado o feedback positivo, você já criou um ciclo vicioso.
E, às vezes, mesmo tirando o agente porfinogênico, você precisa dar um reset naquele ciclo para você poder eliminar o halo e PBG. Ela refere também que tinha episódios de dor abdominal, náusea e vômito, com constipação, mas lembre que ela foi muito mais pelos sintomas neuropsiquiátricos. Fala que começou esses sintomas de dor abdominal na época da ansiedade, mas aí o pessoal achou que a dor abdominal era uma somatização do quadro psiquiátrico dela. Porém, a dor abdominal vem aumentando em frequência e, atenção, geralmente associada com o ciclo menstrual. Isso não me surpreende, porque começou com o uso do contraceptivo oral, e agora ela nota que os sintomas pioram 2 semanas antes do período menstrual e melhora depois que ela tem ela acaba tendo a menarca. Uma coisa importante, gente, muitos pacientes referem que realmente a dor não é menstrual, a dor é pré-menstrual. Só que, às vezes, fica muito próximo do menstrual, então aí o pessoal até confunde com a dor da menstruação. Mas alguns pacientes sabem dizer certinho, não, essa é a dor da menstruação. Essa dor aqui não é da menstruação. É a dor da porfiria. Ela já tinha ido para o departamento de medicina de emergência 3 vezes durante os últimos 4 anos por conta dessa dor. Ela usou medicação intravenosa para controlar a náusea e opioides, provavelmente também por questão da dor. Os episódios sempre acompanhados de insônia, que precedia a dor por 2 a 3 dias. Olha a aura, lembra? Estado de confusão, insônia, agitação, é a aura. E esse estado e quando ela estava com a dor abdominal mais intensa, piorava o estado de confusão e de fraqueza dela. Ao exame físico, ela tinha uma certa queixa de formigamento nas mãos, já pode ser a neuropatia sensitiva. Ela tinha uma dor abdominal de moderada a atenuada, né? Então não era tão intensa, pelo menos previamente. Ela tinha muita migrânia. A gente sabe que alguns pacientes podem ter queixa de migrânia e dor, e às vezes o pessoal acha que a dor abdominal é migrânia abdominal, mas na realidade a migrânia pode fazer parte do quadro de porfiria aguda. E nos últimos anos, ela tinha feito uma laparoscopia 2 anos atrás por uma suspeita de endometriose. De novo, endometriose é outro diagnóstico que muitos pacientes com porfiria aguda, muitas mulheres acabam tendo também. Ela estava usando escitalopram para depressão, lorazepam provavelmente também para tratar a agitação, ondansetrona para controlar náusea e vômito, sumatriptano provavelmente por conta da história de migrânia. Ela tinha alergia à amoxicilina, história social, era casada, tinha 2 filhos, ela era uma contadora, né? Mas ela não estava mais conseguindo trabalhar dentro do seu serviço, porque ela não conseguia mais se concentrar, e para um contador isso realmente é um problema. Estava com pressão de 12/8, pulso de 88, estava um pouco ansiosa, sem alteração nos batimentos cardíacos, sem arritmias, aparentemente, com o pulmão limpo, tinha uma leve dor mais difusa a palpação, não tinha inchaço, não tinha cianose, e o exame neurológico dela estava normal. Ela fez exame de plaquetas, hemograma, função tiroidiana normal, tinha um aumento de transaminases, a outra não tinha, ela tinha um aumento de transaminases. A bilirrubina também estava um pouco aumentada total, isso pode acontecer em alguns ataques de porfiria, por isso que às vezes pode ter aumento da porfirina também, nesses pacientes, pode ser pelo fruto da quebra da bilirrubina. Ela fez o exame de urina 1, deu alguns traços de sangue, teste de gestação também fizeram, porque ela era casada, negativo, embora ela estivesse, teoricamente, não tivesse pretendendo ter filhos, né? Fez um ultrassom abdominal que foi normal, uma CT de abdômen também normal, fez endoscopia de trato digestivo superior, que também não evidenciou nada, apenas uma leve gastrite. Foi aí que o psiquiatra, olha que coisa, né? Ele viu um congresso em que ele viu, teve uma aula lá, um simpósio sobre causas raras de apresentações psiquiátricas, causas neurometabólicas, e uma das causas era a porfiria aguda. Diante disso, quando ele reviu o paciente, que ele não achava, ele acompanhava, mas não tinha ideia do que era a causa dessa dor abdominal dela, achava que era somatização, ele dosou o PBG e o ALA, e olha a surpresa, ALA 21 para o normal T7, PBG 4 e para o normal de 34, então, para o normal de 4, teve 34, ou seja, bastante aumentados. Não satisfeito, ele ainda sequenciou o gene, porque ele falou, nossa, mas ela está tendo, mas será que é mesmo? E aí, sequenciar, ela tinha mutação patogênica no gene da porfiria aguda intermitente. Então, não há dúvidas,
o quadro dela é de porfiria aguda. E aí? Qual é a sua conduta? Vamos fazer só a glicose e aumentar o carboidrato? Ou essa paciente já está num ciclo crônico há cerca de 2 anos tendo crise e talvez só a glicose intravenosa ou aumento do aporte de carboidratos não será suficiente? Coloque aí no chat para o Dr. Guilherme qual é a sua opinião sobre o caso 2. Qual seria a sua conduta? Na realidade, estaria certo fazer a glicose, porque você poderia considerar que é um ataque leve. Eu não consideraria tão leve assim, porque já está crônico o caso dela. E quando você tem esses pacientes com sintomas crônicos, raramente só a infusão de glicose consegue resolver. Pode melhorar a dor abdominal, mas em seguida esse paciente vai ter nova dor abdominal, porque você precisa realmente resetar. Então, das duas, uma. Ou você faria, como ela fala que é concomitante ao período pré-menstrual, ou você usa os análogos do GNRH, faz um ciclo de hematina e logo em seguida já começa a supressão hormonal nessa paciente, ou você pode verificar se só com o ciclo de hematina consegue ter uma supressão da alacetase e o ALA-PBG eles normalizam. Na minha experiência, casos assim ligados ao ciclo menstrual, você teria que fazer hematina acompanhando a supressão. Talvez fosse a melhor saída, talvez por 6 meses de supressão com os análises de NRH, e aí você avalia se o ALA-PBG continuam baixos. Em geral, quando você combina a hematina com a supressão dos análises de NRH, você consegue ter uma boa resposta terapêutica. Agora, alguns pacientes, só com o uso da hematina, já conseguem. Agora, só com a glicose, essa paciente provavelmente, pelo menos, que a gente vê muitos artigos, ela vai voltar a internar com nova dor abdominal, porque no próximo ciclo pré-menstrual ela vai voltar a ter essa dor. E, claro, usar os opioides, os beta-bloqueadores, para você poder tratar também os outros sintomas dela e avaliar a função renal. Então, você poderia ter as duas condutas, porém, eu acho que o que vai ser mais efetivo vai ser combinar a hematina com o uso de análises de NRH. Então, só para lembrar que a patogênese da doença está associada com a indução da ala hepática e que o uso da hematina, carboidratos, né, a infusão de destrose, tem um efeito de supressão sobre a alacetetase, e quando esse ciclo está, digamos, viciado e o paciente tem ataques crônicos, talvez tenha que usar a terapia de supressão de ENA, que aí você já vai ser específico para a alacetetase. E, é claro, existem alguns pacientes que podem, talvez, até não responder a nenhuma dessas terapias, em que você deve considerar, por exemplo, transplante de fígado, ou mesmo aguardar as novas terapias, como a terapia gênica, que estão surgindo para esses pacientes. Muito obrigado. Seus agradecimentos. Muito bem. Charles, a gente tem muitas perguntas aqui. Excepcional sua aula, o pessoal participou bastante. Eu vou fazer meio num esquema, a gente está meio em cima da hora, meio bate-bola aí, para a gente tentar pegar todas as perguntas do chat, tá? A primeira pergunta é se nos casos de manifestações cutâneas da porfiria variegata, se vale a pena fazer sangria como na porfiria cutânea tarda. Olha, uma boa pergunta. Na realidade, eu vi uma paciente fazendo sangria e aparentemente melhorando, mas, para falar a verdade, o correto nesse caso seria você realmente tentar ver os níveis de ALA e PBG e usar a hematina, porque os sintomas aí seriam realmente do aumento do ALA e do PBG. Mas eu me lembro que uma paciente nossa chegou a fazer sangria porque acharam que era cutânea tarda e houve uma melhora transitória das lesões bólicas. Eu acho que houve uma melhora transitória porque você diminuiu as porfirinas, mas logo em seguida ela voltou a ter lesões de novo, porque você continuava com ALA e PBG aumentados. Maravilha. Outra pergunta aqui. O que usar para fazer reposição hormonal? Fui no ginecologista e o ginecologista disse que não poderia por conta da porfiria. Na realidade, sim, pode. Só que aí qual a minha grande preocupação? Você fala reposição hormonal ou uso de contraceptivo? Aqui está reposição hormonal. Olha, aí não é que é contraindicado, mas é muito importante, se você for usar reposição hormonal, já monitorizar o ALA e PBG. Primeiro, dosar como você está antes de começar a reposição hormonal e depois começar, porque, na realidade, assim, a gente sabe que algumas pacientes podem nunca desenvolver manifestações provocadas pelo estrogênio ou pelo progestágenos. No entanto, existem alguns pacientes que são mais suscetíveis a desenvolver. Eu acho que, assim, deveria conversar com o ginecologista, explicar que não é uma contraindicação absoluta, e que ele tem que pesar se houver maior benefício com a reposição, e se, por exemplo, o ALA e o PBG estão zerados, é só você monitorizar. Você começa a fazer a reposição, dosa o ALA e PBG e vai dosando mensalmente. Maravilha. Outra pergunta, pode haver crise de porfiria sem elevação de PBG?
Só com ALA pode ter. Só com ALA pode ter. Tá. Inclusive, assim, o ALA, na realidade, ele é tão neurotóxico quanto o PBG. Sim. Nem um vinho de vez em quando poderia usar um paciente com porfiria? Gente, digamos assim, é inevitável. Eu me lembro de histórias de 2 irmãos do Rio de Janeiro, em que, por exemplo, a irmã, ela tinha crises recorrentes, sempre ALA e PBG estourados, a gente fez a hematina profilática, é uma que a gente já vai usar o Givosiran para ela, a gente já fez de tudo com ela, e ela sempre está internando. Ela tem um irmão que bebe praticamente toda semana, todo final de semana, e o que é que para dizer que ele não tem nada, ele tem dor abdominal leve. Eu dosei o ALA e PBG dele, sempre aumentar. Agora, por que diabos o irmão não evolui para o quadro como o dela? Eu não sei. Então, assim, parece que algumas pessoas têm uma tolerância. Isso deve, claro, ter a ver com seus polimorfismos para detoxificar o álcool. Então, eu não vou ser também xiita e dizer assim, não pode beber nunca. Mas você tem que lembrar também qual é a sua suscetibilidade. Exatamente. Boa. Paciente com porfiria intermitente aguda, com crise única, grave, tratada com hematina e suporte. Fez uso de análogo de GNRH na ocasião. No momento, reabilitada, estável, sem novas crises, exames ok. Paciente tem ciclo menstrual regular e deseja utilizar algum método contraceptivo, anticoncepcional. Quais seriam as opções nesse caso? O que a gente está usando, tentando me lembrar o nome dele, né? Tem um que a gente está usando que funcionou muito bem para esses pacientes. É um contraceptivo até simples, de baixa dosagem de estrogênio. Deixa eu ver se encontro o nome dele aqui. Lembrar também que DIU, mesmo o DIU revestido, pode ser utilizado, né, Charles, para esses pacientes. Exatamente, pode ser utilizado também. Mas qual a sua experiência com o DIU? Eu tenho alguns pacientes que colocaram e são satisfeitas com isso. E é importante que você tira um pouco uma das preocupações, né, que é exatamente induzir uma crise com um anticoncepcional oral. Então, eu tenho utilizado para algumas pacientes e não tive problema. Graça, então é até bom você me falar, porque eu sou meio cagão para usar DIU, viu? Assim, o Cerazete, ó. Cerazete é um que a gente usou com oral. Mas você falou, agora você falou, eu me lembro que realmente tem uma paciente que colocou DIU e não teve problema também. Mas ela estava bem estável, né? Então, acho que é importante também, antes de você colocar o DIU, né? Saber como estão os níveis porque mesmo não tendo sintomas, ela já pode ter um nível de ALA e PBG alto, né? Digamos, são aqueles excretores crônicos, e aí você coloca e pá. Olha, o Cerazete foi o que a gente usou com maior sucesso. Maravilha. Charles, alguma outra doença que cursa com dor abdominal poderia melhorar com a administração de hematina? Olha, boa pergunta, né? É que a hematina, na realidade, ela é M, né? Eu acho que, por exemplo, doenças que envolvem, por exemplo, o ciclo da vitamina B12, elas poderiam, teoricamente, melhorar com o uso da hematina. Certo? Mas geralmente não cursam com dor abdominal, né? Eu acho que é importante deixar assim, se você tem um paciente que teve uma dor abdominal, você coletou o PBG, administrou a hematina e melhorou, e depois veio com o PBG normal, seria importante fazer o teste genético, né? Porque tem alguns pacientes com outras causas que podem ficar presos nesse diagnóstico aí, né? E toda vez a gente vai pensar sempre em porfiria. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Até se o pessoal quiser, eu fiz um slide para uma outra aula só de causas genéticas de dor abdominal recorrente. Entendeu? Que aí a gente põe, além da porfiria, a gente põe também outras doenças metabólicas, né? Quilomicronemia, tem algumas aciduras orgânicas, certo? Então, assim, existem outras doenças metabólicas que, assim, que às vezes pode responder ao M apenas porque a pessoa estava numa fase de descompensação metabólica e o M pode ajudar a melhorar o quadro metabólico geral. Então, assim, eu acho que se você fez o teste genético e deu negativo, o fato do paciente responder só ao M, eu acho que não é suficiente para dizer que é porfiria aguda, né? Sim. Olha só, tem até uma pergunta em relação a isso, né? Um pai colocou aqui que o filho tem 11 anos, apresentou e ainda apresenta dor abdominal, já teve 2 episódios de paralisia total do corpo, indo à UTI 2 vezes em 2 meses. Fez imunoglobulina com leve melhora, mas depois os sintomas voltam. E aí está perguntando se isso poderia ser porfiria aguda intermitente. Poderia, apesar da idade, poderia. Exatamente. A idade é uma coisa que fala um pouco contra, né? Então,
eu acho que muito do que o Charles falou aqui é exatamente isso, é a necessidade de documentação, que é a doença, e mesmo naqueles pacientes que têm o diagnóstico, que é naquele momento, né, Charles, o que está causando é realmente uma crise de porfiria. Então, fazer o diagnóstico, isso pode ser feito com teste genético, ou pelo menos sugerido pelo teste genético, mas é preciso documentar o aumento do PBG e ALA na crise para a gente... Por exemplo, no caso do paciente, a gente recomendaria dosar o ALA e PBG e fazer ao mesmo tempo o teste genético, porque eu acho que criança, às vezes, a gente tem um problema, Guilherme, a gente já teve alguns casos de criança que o ALA e PBG não davam positivo, sabia? A gente teve um caso aqui que quebrou nossa cabeça, e só um genético a gente encontrou uma mutação. Nesse sentido, Charles, você tem até muito mais experiência com criança, né? Eu acabo não vendo criança, então eu tenho bem menos experiência. Então, interessante esse ponto que você colocou. Criança, realmente, eu fico sempre com o pé atrás. Eu faria o teste genético ao mesmo tempo do teste metabólico, porque, assim, tem algumas publicações sugerindo que algumas crianças, elas podem, porque os valores de ALA e PBG nunca foram adaptados para a forma pediátrica, por incrível que pareça. Todos os estudos são de adultos. Então, como no adulto está sempre muito alto, a gente sempre extrapola para todos, né? Mas a gente não tem uma faixa etária pediátrica de ALA e PBG. A gente usa do adulto para eles. Então, tá bom. Gente, infelizmente, a gente já passou um pouquinho do tempo. Queria agradecer de novo, Charles, pela excelente apresentação e também por ter dado vários insights durante essas perguntas. Acho que foi muito importante. Então, Charles, mais uma vez, muito obrigado. Vou passar a palavra para você agradecer o pessoal. Pessoal, muito obrigado, né? E, assim, se tiverem precisando de alguma coisa, né, tanto eu quanto o Guilherme, a gente está à disposição. A gente pode ser contatado através da Associação Brasileira de Porfiria, certo? E assim, sempre investigue. Por mais improvável que seja, por ser uma doença tratável, é melhor a gente dizer, provar que não é, do que ficar eternamente na dúvida. Perfeito. E só lembrar que, dando um spoiler aqui, em breve vai ser lançado um curso do Hemoeduca, também sobre porfirias agudas, né, porfiria aguda intermitente. Então, fiquem ligados no perfil da BHH e nas redes sociais. E lembrar que amanhã a gente vai ter um webinar muito importante, o Public Talk in Myeloma, é uma discussão sobre o tratamento e o panorama atual no SUS do mieloma múltiplo. Então, muito obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.